Fala, corretor de imóveis, tudo bem? Estamos aqui mais um episódio do nosso podcast da Corretores TV e esse episódio é especial, super especial. Antes disso, uma pergunta. Você já segue o nosso canal Corretores TV? Não? Poxa, clica aí no sininho, clica nas notificações e seja mais um dos componentes do nosso canal Corretores TV. Nós estamos na nossa missão, a nossa meta de bater os 10 mil seguidores para fortalecer o nosso canal e a gente continuar criando conteúdo para você, dedicado a você, corretor de imóveis. Nós estamos próximos a 6 mil, nós estamos brigando muito por esses 10 mil e você vai nos ajudar. Clica aí, não custa nada, clica lá, bota no sininho da notificação e você pode compartilhar também, compartilha com seus amigos todo o conteúdo aqui da Corretores TV. Nesse episódio de hoje, eu tenho a honra e o prazer de receber aqui, e eu vou pedir uma calorosa salva de palmas aqui da produção. O nosso convidado, ele é diretor comercial da maior incorporadora e construtora do Brasil. Senhoras e senhores, uma salva de palmas para o Orlando da Cirela! Bom, boa tarde. Em primeiro lugar, obrigado por você Imagina. ter aceitado aqui o meu convite de vir aqui abrilhantar o nosso podcast aqui da Corretores TV e só tenho a agradecer demais por você tirar um pouco do seu tempo e vir aqui Imagina, nos Everton, abrilhantar. Obrigado você pelo convite. Bom, me senti num programa de TV, um negócio super profissional. Entrei aqui, incrível, produção. Essa produção é verdadeira, não são aquelas palminhas que a gente põe na apresentação do PowerPoint, é tudo real. E, poxa, legal, não sabia que já estão com 6 mil inscritos. Quase 6 mil. Quase 6 mil e muito legal que tem essa meta de ter os 10 mil, que chegue logo essa meta, Sim. que eu acho que cada vez que a gente fortalece mais o canal Corretores TV, a gente fortalece a nossa profissão Corretores de Imóveis, que eu tanto me orgulho de há 21 anos exercer. Então, 21? muito obrigado. 21 anos eu estou no meu trabalhando a isso. 11º ano no mercado imobiliário. A minha carreira, ela começou no varejo. Trabalhei em empresas de varejo durante muitos anos. E quando vim ao mercado imobiliário, eu senti muita carência de conteúdo sério, conteúdo profissional, de desenvolvimento. Eu via isso muito pouco há 11 anos atrás. Hoje, eu já vejo uma evolução enorme, tremenda do mercado. Tem muitas pessoas que investem tempo e investem dinheiro. E hoje já praticamente vivem de criação de conteúdo, de desenvolver pessoas, de desenvolver metodologias, cursos, etc. Nosso amigo em comum, o Sérgio, Perfeito. hoje hoje não, né? Já há um tempo, faz um trabalho muito enriquecedor. Tem um podcast, Vem Pra Mesa até, que você participou lá também, também tive o prazer de participar. Então, quando nós criamos o canal, o Corretores TV, lá em 2021, nós tínhamos nele, ainda estávamos no fim da pandemia, nós utilizávamos esse canal para transmitir os nossos meetings, porque iam todos digitais. Depois a gente começou a colocar treinamento, e aí a coisa foi evoluindo, e hoje a nossa pretensão é tornar o canal uma das referências do mercado imobiliário do Brasil, não só para o time direto aqui da Plano, mas para o Brasil inteiro, porque quem multiplica, soma, divide, né? Todas as equações elas se juntam para melhorar o mercado imobiliário. E sem dúvida, né? Aliás, vamos mandar um abraço pro Serginho. Serginho, um abraço para você. Foi o primeiro podcast que eu gravei na vida. E ele foi o primeiro aqui, o primeiro entrevistado do nosso podcast. Ele é um cara sensacional e tenho certeza que ele fortalece muito a corretagem. E eu acho que o que você tem feito de muito bom para os corretores, como você falou, não só os da Plano, mas para corretor de imóvel, é trazer esse conteúdo. Acho que a pandemia acelerou demais isso. Ficou um pouco mais democrático essa divulgação dos conteúdos, né? Através do YouTube ou do Instagram. E eu, de vez em quando, assisto a sua pré-eleição. É muito legal. Eu acho que para o corretor é muito importante saber onde está a loja, onde está vendendo, como está acontecendo, qual é o perfil do cliente que está comprando. Eu acho que isso só motiva aquela pessoa que, como corretor, a gente sabe, nem sempre a gente está tão feliz. Naquele momento que você perdeu a venda, você precisa escutar uma história de sucesso ou alguém que está fazendo algo diferente por você. Né? A gente sabe que a profissão do corretor ela é uma profissão muito solitária. Né? Você está, muitas vezes, na mão de uma pessoa que não está preocupada com você. Essa é a verdade e, infelizmente, ainda acontece. Então, você poder de manhã acordar e, na hora que você chega no plantão, escutar uma palavra de incentivo, ver que as outras pessoas estão vendendo, acho que isso motiva. Porque se alguém pode, a gente também pode. Né? Eu escuto do seu Hélio há 21 anos que não existe.
né? O impossível não existe. Então, se alguém está vendendo, se aquela loja, eu tive na sua loja semana passada, falei com o Leonardo, Leozinho, gestor de loja. um baita de um gestor de loja, parabéns. Parabéns, Leozinho. Ó, o Orlando já veio me parabenizar pelo seu atendimento. Exato. Falei para ele, cara, você tá na empresa certa. Ele me contou que teve uma derrapada, mas que voltou rápido. E eu acho que a gente ainda enxerga isso, infelizmente. Quando o corretor ou o gestor de loja acaba fazendo a escolha errada, acaba se iludindo, caindo no conto da sereia, né? No canto da sereia, e quando ele volta para casa, ele volta e encontra um lugar sólido, um lugar onde as pessoas se preocupam com as outras pessoas, como é que está acontecendo, se o produto é líquido, se o processo é bacana. Então, parabéns por tudo que você está fazendo pela profissão. Ah, legal, muito bom, muito bom. Muito obrigado ouvir isso de você. Para mim é muito prazeroso e uma honra muito grande. Mas, Orlando, você que é o entrevistado aqui do nosso podcast, e o nosso podcast da Corretores TV, ele tem uma característica. O público é totalmente... o conteúdo, os entrevistados, é direcionado para pessoas de interesse dos nossos corretores. E você é corretor, eu também sou corretor. Hoje eu cheguei aqui, ela falou assim, eu falei, vim falar com o Everton. Ela falou, quem é você? Eu falei, sou um corretor. Como é seu nome? Eu sou o Orlando, corretor da Cyrela. Aí ela, então já volto já. E aí acho que ela foi lá e deve ter te falado, né? Sim, então eu acho que até hoje isso não sai da nossa veia, né, Everton? Então eu acho que isso que mantém a cultura em dia. Sim, mas me conta da tua história. Como é que o mercado imobiliário surgiu na tua vida? Conta detalhado aí. Conta, obviamente, aquilo que você quiser contar. Claro, né? Não, Nesse podcast do Serginho, né, no Vem Pra Mesa, eu contei a história desde o início, mas eu vou pular um pedacinho dela, vou para metade. Quando eu entrei na corretagem, eu entrei porque eu não tinha condição, eu estava duro, não conseguia terminar a faculdade de Direito, tive que trancar a faculdade e acabei que num evento de jiu-jitsu, num campeonato de jiu-jitsu no Rio de Janeiro, encontrei um cara que tinha dinheiro e ele era o cara que bancava as coisas no dia a dia e eu chamei ele de canto e falei, como é que você tem dinheiro? Me conta aí que eu também preciso disso aí. Ele falou, sou corretor da Biara. Ele era um corretor da Biara na época. E aí ele falou, não, mas acho que você tem que entrar na Cyrela. A Cyrela é uma empresa pequena de vendas que está crescendo. E eu fui o número 61 como corretor. Entrei em 4 de abril de 2002. 2002. 21 anos. 21 anos. Eu tenho 42, metade da minha vida é na Cyrela como corretor. E eu acho que o que fez uma grande diferença, primeiro, foram os meus gestores. A vida inteira me apoiaram nisso. E segundo, eu sou um cara que gosto muito de estudar. Eu acho que cada vez mais, que como corretor, se você tiver uma vantagem competitiva perante aos seus concorrentes / parceiros, eu acho que isso acaba acontecendo, que você tem mais oportunidade. E na hora que você tiver oportunidade, se você estiver preparado, você vai conseguir ofertar melhores produtos para os seus clientes ou uma forma de encaixar na renda. Hoje eu tenho uma bênção na vida de transitar nas 3 marcas, na Living, na Vivaz e na Cyrela. E a gente vê que esse padrão de corretagem se repete. O melhor corretor é aquele cara que tem uma inteligência emocional inabalável, não existe, mas mais resiliente, né? Um pouco mais forte de cabeça, de mindset. O cara que estuda o tempo todo e o cara que conhece o cliente que está na frente dele. Então, se ele tiver essa resiliência de esperar o sim do cliente, saber o que ofertar para ele, saber fazer a junção disso do cliente com o produto, eu acho que isso hoje é o que mais acontece para fazer as vendas acontecerem. Mas voltando um pouquinho atrás... Eu queria fazer só uma pausa. Para você que está assistindo e que é de uma outra região do Brasil e que não sabe a função do Orlando, o Orlando ele hoje é o diretor comercial e de vendas do Grupo Cyrela aqui para o estado de São Paulo. Então, a Cyrela ela tem 3 marcas, que é a Cyrela, a marca para rendas de alto padrão, tem a Living, que é médio, alto padrão, e a Vivaz, que são produtos, é o produto de entrada hoje da condução da Cyrela. Então, o Orlando ele tem as equipes de vendas e tem as equipes de comercial da Cyrela englobando as 3 marcas. Mas você falou, já deu um pulo alto. Me fala, você começou na mesa ali na roleta, na ponta? Isso. Desculpa até se eu estou falando muito rápido, eu não estou acostumado, ótimo. Mas vamos se ajeitando. Eu comecei na roleta, eu até comentei isso, nós fizemos um meeting da Cyrela chamado Mandarim, e o primeiro Mandarim
Foi em 2002. Então foi o primeiro meeting que eu fui. E tem uma história engraçada de como eu comecei. Fiz o plantão desse mandarim, o meeting desse mandarim, em 2002, e depois fui fazer a roleta. Cheguei lá, o corretor da empresa parceira não foi. Então foi o meu primeiro desafio, porque eu não sabia se eu rezava para o cliente entrar ou se ele não entrar. Porque se ele entrasse eu não sabia atender, não conhecia o produto, conhecia muito pouco. Mas estava sozinho? Estava sozinho. Não tinha coordenador, não nada? Tinha, na minha época não existia coordenador. Os layers de equipes eram pequenos, era corretor, gerente e o diretor. Não existia superintendente, não existia coordenador, não existia supervisor. A primeiro grupo de supervisor da Cyrela eu fiz parte, fiz um curso lá. Quanto tempo você ficou como corretor de roleta? Como corretor de roleta eu fiquei 4 anos e meio, mais ou menos. 4 anos e meio. 4 anos e meio fazendo roleta. Primeiro pirata que eu fiz na vida, então hoje, por exemplo, na Cyrela a gente tem um combinado, a gente só vai para o meeting com o projeto aprovado. Isso é uma coisa que eu aprendi como corretor. Fiz um empréstimo bancário, fui fazer um pirata em São Bernardo, num produto chamado Chácara dos Pássaros. Demorou para lançar, perdi todos os clientes que eu tinha. Demorou 1 ano, então aquilo ficou como uma marca, como uma tatuagem em mim. Então hoje, quando incorporações startam um projeto para fazer meeting, a primeira coisa que eu falo, o projeto está aprovado? Tá, então vamos em frente. Projeto não tá? Não, então vamos esperar mais um pouco. Então eu não quero que ninguém passe pelo que eu passei. Então se hoje eu consigo gerenciar essa variável, é o que eu faço no tempo todo. Isso que você está falando é uma coisa que eu vejo de extrema importância, transitando pelas incorporadoras que eu já trabalhei e com os amigos no mercado. Muitas vezes o incorporador, na ânsia de botar na rua aquele negócio, ele se atropela, se antecipa e ele não consegue mensurar o impacto que ele tem na vida de tantas pessoas. Exato. Em colocar o carro na frente dos bois. Porque o corretor, ele não só o corretor que está na roleta, mas o gerente, o diretor, todo mundo ali, ele está vivendo da comissão. Então, se ele coloca o tempo dele, que é o ativo dele é a experiência e o tempo dele. Perfeito. Então ele coloca o ativo dele, o trabalho dele em algo que não vai resultar em financeiro para ele, ou seja, não vai poder vender. Não, então, você vê empresas fazendo isso. pirata de 2 meses. Né? O cara abre o stand, fica lá 2 meses com o corretor trabalhando, cobrando indicação, cobrando trabalho de rua e tá bom, tô com o cliente quente, o que eu faço com ele? Então isso é complicado para nós, né? Então eu como corretor faço o possível para isso não acontecer. Graças a Deus a gente tem conseguido. E eu sei que é a mesma linha aqui na Plano, né? Sim. Primeiro porque eu te conheço bem, conheço o Luna há bastante tempo, né? Então acho que eu sei que as cabeças são muito parecidas nesse quesito. Aqui na Plano, eu acredito que o nosso médio é de 15 dias. Entre o meeting e a abertura de vendas, tempo médio, 15 dias. Um ou outro demora um pouquinho, ou quando tem algum problema, alguma coisa. Como aconteceu no ano passado, um único lançamento do ano passado, que era para termos aberto venda em agosto, e aí o projeto já estava aprovado, sim, mas quando foi para o registro da incorporação no cartório, encontrou um problema, e aí atrasou uns 3 meses, mas fizemos um monte de coisa. E eu sempre falo para a minha equipe exatamente tudo, isso. Né? Depois do projeto aprovado, sempre existe algum risco de alguma coisa, mas é muito pequeno. Então, acho que esse é o limite da responsabilidade. Sim. Então, mas voltando, e aí... Quando eu estava lá nesse produto no Mandarim, eu rezava para o cliente entrar, ou não sabia se eu rezava para ele entrar ou para ele não entrar. E, né, Lady Murphy, ele entrou. Ele entrou e foi o primeiro atendimento que eu fiz na vida. Foi, acho que, uma sensação incrível que eu acho que não pode perder nunca, né, de atender o cliente, porque na hora que você está atendendo o cliente ali, é óbvio que você também está fazendo aquilo porque você é remunerado, é o teu trabalho, sim, mas você está mudando a vida de alguém. Você está oferecendo a oportunidade de mudar a vida de alguém, né? Se o cara tá ali é porque ele tem uma dor. Ou o apartamento dele tá pequeno, ou tá grande, Você ou lembra isso, o produto que era? A planta, o tamanho? 3 Era um apartamento de 47 metros... Não, perdão. 48 metros, loft, que era super difícil. Eu nunca, lá da Zona Leste, eu nunca tinha escutado falar em loft. Para mim era um apartamento todo aberto. E aí você vai aprendendo, você vai vendo. E não foi minha primeira venda. Você falou o nome, eu me lembro até hoje. Meu primeiro apartamento foi vendido para um cliente que chama Oscar Redivo. Comprou um Grand Garden na Vila Prudente, que era o único produto que eu podia trabalhar com frequência, porque eu ia a pé. Então eu não tinha gasto de gasolina. Minha esposa, que na época era minha namorada, me levava ao almoço.
Então eu almoçava lá no plantão. Eram outras épocas. A gente não saía para almoçar, não chegava depois da roleta, era outra época. Era outra realidade Era de uma mercado. disciplina diferente. Eu conversei com o Gilson aqui, a gente também bateu um papo com ele, da GHI, e ele contou bastante coisa desses primórdios. A gente tá falando lá de 2001, 2002, vai por aí, né? 2002. O nascimento das houses, vamos chamar assim. Mas aí você ficou 4 anos e meio lá na ponta, depois você... Depois a Cyrela abriu uma função que é o supervisor, que hoje é o seu gestor de loja. Né? Ele recebe por todas as vendas, ele tem que ser imparcial, ele olha a estratégia do produto como um todo, e a gente copiou esse modelo na época da MAC, que já tinha um supervisor lá, e aí a gente fez um curso e eu, junto com algumas outras pessoas da Cyrela, o Braulio, a Adriana, a gente foi o primeiro grupo de supervisores, e aí eu passei a gerenciar 2 produtos. Um produto chamado Sarau Pinheiros, na Fradique Coutinho, e um chamado Alore Vila Romana. Quanto tempo? Eu fiquei neles durante 1 ano e meio. E aí algumas figuras de mercado também eram supervisores lá dentro. Então o Lourenço, que hoje é o diretor da Exto, também foi supervisor lá. O Carvalhinho, que hoje é o diretor da Bueno Neto. Tô esperando você aqui, viu, Carvalhinho? Exato, Carvalhinho também. A gente foi o supervisor de um produto chamado Central Park Moca. Então assim... Depois eu fiquei mais ou menos 1 ano e meio, 2 como supervisor, até virar gerente de online. Naquela época a gente tinha 2 gerentes, o gerente online e o gerente offline. Não é como é hoje, híbrido. Então na época a gente tinha uma separação, eu virei gerente online. Fiquei um pouco como gerente online, acho que uns 6, 7 meses. Que ano mais ou menos isso? 2006, mais ou menos. Já 2007. tinha gerente online? Já. Depois fui gerente offline e aí criou-se o superintendente de vendas, que é o seu... Hoje você tem superintendente ou gerente? Eu chamo aqui de diretor de vendas. Diretor de vendas. E aí eu virei o diretor de vendas, eu e o Braulio. E aí a Cyrela cresceu enormemente, né? E a Living nasceu como uma joint venture. Aí a Living nasceu para fazer a joint venture com a Plano e com a Cury. E nesse momento eu virei Living e fui ser o braço da joint venture com a Cury. Então eu tive uma honra enorme de trabalhar muito próximo da Cury, muito próximo da Plano. Então com o Fábio Cury, com o Rodrigo Luna, conheci eles lá atrás, isso era mais ou menos 2007, 2008. E a gente sabe que o econômico, se tem um lugar que é infinito, é o econômico, né? Então depois dessa joint venture a gente fez com a Cury, a gente fez o Ferraz de Vasconcelos, o Parque dos Sonhos. Produto gigantesco. Aprendi muito lá. Mas lá você liderava a equipe de vendas da Living? Não, lá a gente não tinha equipe de vendas ainda. A Living não tinha uma equipe de vendas. Eu era um braço comercial, o olho da Cyrela... Um gerente comercial, vai. Um gerente comercial assim. Da parceria. Sim. Da parceria. Então eu ia nas reuniões da Cury, olhava as campanhas da Cury, olhava a tabela, olhava a precificação. Participei de muita reunião com o Fábio, então foi um grande aprendizado. Aprendi com ele uma frase que eu nunca mais esqueci, que é: custo é igual unha. Se você não cortar sempre, um dia ela fica enorme. Então tem que cortar sempre. Então aí você traz isso, eu trago isso para minha vida, trago isso para meu filho, para minha esposa, para tudo, para todo lugar, custo é igual unha. A Plano nessa época não tinha equipe de vendas ainda, né? Não, eu acho que a Plano não tinha equipe de vendas ainda. Eu não me lembro exatamente, mas eu acho que não. Depois, como o mercado econômico muito grande, com muito espaço, vamos montar a Living. Vamos ser concorrente de nós mesmos. E aí a Living nasce como construtora, né? E aí a gente foi montar uma equipe na Living, já tinha uma equipe quando eu entrei, aí eu assumi, remodelei a equipe de vendas. E lá eu tive uma grande oportunidade. Quando a empresa é pequena, Everton, e eu acho que ela é pequena, não é só de tamanho, é de cabeça, né? Não importa muito o quanto ela vende, mas quanto a gestão é centralizada. Eu aprendi a fazer um monte de coisa que eu não sabia. E nessa época eu assumi o marketing também. Então na Living eu cuidava do comercial e do marketing. Do marketing da Living, do produto marketing, Living. Produto Living. Então campanha, na época a gente tinha o Luciano Huck como garoto propaganda, então a gente participava do Meu Lar, alguma coisa assim. Ele tinha um quadro que... Lar Docilar. Que reformava a casa reformava das pessoas. A casa, então a Living começou a patrocinar isso. E eu fui aprendendo. Depois aí eu virei um cara comercial, né? Cuidava de vendas e de marketing. Fui estudar, fiz um MBA fora em Chicago só sobre marketing,
que foi incrível, uma iniciativa incrível da empresa, mas sempre no plantão. Que eu acho que é dali que saem as notícias, é dali que o dedo não sai do pulso, né? Você sabe o que fazer, quando o preço está errado, quando o preço está caro, aquele corretor que está precisando de uma ajuda, qual o treinamento que a equipe de vendas está precisando. Então, onde vai fazer o marketing para dar visita no plantão. Porque naquela época, diferente de hoje, tinha muita visita espontânea. Na época a gente tinha até placa. Eu sou da época que tinha placa, cavalete, homem-seta, lambe-lambe, panfleto, a gente fazia sabe que feira. Hoje em dia ainda tem, né? É menos, mas eu vou mandar um abraço aqui para um cara que é o Ernestão da Living. Ernestão, um abraço para você. A gente Depois manda o link para ele lá para ele assistir. Exato. Não, e esse caso é engraçado. Ele era o supervisor de Itaquá. Eu e ele, a gente subia no trio elétrico com o resto da equipe, de peruca, gritando Minha Casa Minha Vida e inscrições gratuitas. Eita, danado. Então assim, tem muita história por trás disso da corretagem que depois é depois vocês ainda falam que fica cantando, pagando mico, tá vendo aí? Exatamente. Não sou Quem dera eu poder cantar igual você canta, pô. Aquilo não é pagar mico, aquilo é cantar. Fala essa história do trio elétrico, como era isso, com quem que você tava... Então, Everton, na época, quando a gente começou a montar a equipe da Living, cara, um corretor da Cirela, chegar na Living para vender um apartamento, passei uma baita vergonha num belo dia de uma reunião, antes disso só, fomos fazer uma reunião na Cury e perguntaram, vamos dar uma moto de prêmio. E aí, Orlando, que moto vamos dar de prêmio? Eu falei, vamos dar uma Harley Davidson. Não, a meta, o verbo é desse tamanhozinho, a gente pode dar uma Burgman. Então, assim, imagina que o mindset é totalmente diferente. Quando eu montei a Living, quando eu cheguei lá para montar a Living, primeira coisa que me falaram, eu nunca tinha ido numa feira que vendia carne. Já foi numa feira que vendeu carne? Já. Cara, nunca tinha ido. Me levaram numa feira em Ferraz. Você chegava lá, tinha carne na mesa para comprar. Eu falei, mas como é que escolhe a carne? Não, escolhe um pedaço da carne e leva. Então, são realidades muito diferentes. Eu me lembro, na época, tinha o Félix. Você deve conhecer o Félix, que trabalha na Bueno Neto. Ele vendeu para uma mulher que aquilo marcou minha vida. Nunca vou esquecer essa história. A mulher comprou um produto nosso em Itaquá. E a porta da casa dela era uma porta de geladeira. Nossa. E na hora da assinatura... Ela veio, me deu um abraço e falou, hoje eu realizei o sonho da minha vida. Então você imagina que naquele dia, minha vida abriu um caminho, uma avenida de realidade que eu não conhecia. Uma pessoa que está comprando um apartamento que vai pagar em 30 anos, super feliz. Então isso é mudar a vida do ser humano. Então naquele dia eu entendi que o mercado econômico é muito mais do que uma venda. Ah, sim. Muito mais que uma venda. É realmente fazer a diferença. Todas as histórias que eu acompanho aqui no dia a dia, não só aqui, mas na própria MRV, onde também já trabalhei, e todas as construtoras de mercado econômico, assim, tem histórias lindíssimas de superação, de corretores, gestores, pessoas que saíram de uma vida de muita dificuldade, de uma moradia com muita dificuldade e entraram no mercado, trabalharam duro pra caramba, com talento. E hoje tem uma vida muito estruturada, muito sucesso financeiro, familiar, de equipe. Então eu vejo essas histórias todos os dias. Na nossa convenção passada que nós fizemos, tinha lá um público de umas 300 pessoas e teve um momento que eu levantei a mão. Quem aqui já comprou apartamento da Plano e Plano? Pô, mais de 100 que incrível. Levantaram a mão, assim, porque a gente vê essa fábrica de prosperidade todos os dias. É claro que não é fácil. Não é fácil. Eu falo sempre isso nas nossas palestras aqui de corretores, que de vez em quando eu participo. Tem alguns vídeos meus gravados que eles usam nas palestras. Quem disser, olha, vem pra cá, em 3 meses você já tá ganhando dinheiro com carro. Mentira. Isso não é mentira, não acredite nisso. É um processo longo, difícil. O começo é mais difícil ainda, porque você está iniciando em uma profissão sem uma qualificação prévia. Se você olhar para um médico, o cara passa 5 anos estudando para fazer mais 2 de residência, para depois, no 8º ano, ele começar a faturar alguma coisa. Mas ainda para construir o quê? Uma carteira de clientes. O paciente do médico é o cliente. Da mesma maneira que o corretor. Então, imagina, o corretor que tem mal ali, aquele 2º grau, sem uma boa preparação, muitas vezes já vem ali sem um bom histórico financeiro ali, porque já está numa situação difícil. E aí ele chega assim, não, trabalhei aqui 30 dias, cadê meu dinheiro? Não,
Não, não é funcionário. E nessa época do trio elétrico, eu comecei a ver que o trabalho vence o talento. Né? Hoje isso aí virou clichê, todo mundo fala disso, né? Mas é como você falou, se alguém te prometer algo em 3 meses, não acredita. Né? Hoje, graças a Deus, depois de 21 anos, eu consegui algumas coisas na minha vida. Então, a pessoa que chega ali, ela não entende que demorou 21 anos, que é 50% da minha vida. Sim. Então, ela acha que ela vai entrar e daqui 6 anos, ou daqui 7 anos, ela tá pronta para conseguir a mesma coisa. Ela faz a coisa que você faz melhor do que você faz em 6 anos. E você sabe uma coisa interessante que eu admiro em você? Eu vou falar isso para o corretor aqui que está assistindo, né? Você fez uma carreira diferente da minha, por exemplo. Eu passei a ser corretor depois que eu já estava trabalhando e eu entrei no mercado por uma outra porta. Eu entrei como já um gerente de incorporação lá na Gafisa, lá para o Nordeste, Norte e tal. Então eu já entrei para uma outra posição, virei corretor e fui fazendo um caminho contrário para entender toda a base. Já tive imobiliária, já vendi muito apartamento eu mesmo ali como corretor, mas eu comecei por um outro tipo de experiência. Você não. Você entrou da maneira que a grande maioria, 99,9% dos corretores que estão nos assistindo, entram. E hoje você é hoje um diretor, está numa posição de diretoria da maior empresa do mercado imobiliário do Brasil. Então, se você conseguiu, exato, você também consegue. Ah, é fácil? Lógico que não, claro que não. As conquistas difíceis são as mais valiosas. Mas existe a possibilidade? Claro que existe. E tem mais uma coisa que vai ficando no caminho como um grande legado. Né? Hoje a Plano é uma empresa enorme. Eu sei que tem vendido aí entre 1.200 e 1.300 unidades mês, subindo. Porque eu sei que tem um rumo ao 3 bi. Sei disso. Sim, senhor. Mas muitas das pessoas que estão aqui hoje foram meus corretores. O Rissutão, que está aqui hoje, o Rissutão foi meu supervisor. Foi o cara que me levou a comer no Espaço dos Carneiros, Recanto dos Carneiros. Uma coisa assim. O Vono, que hoje é um diretor geral aqui da Planivendas, era corretor da minha equipe, né? Não diretamente comigo, mas da minha equipe. Então, o Samir foi também da minha equipe. Então, são pessoas que estão aqui hoje super bem-sucedidas, super esforçadas, mas que são exemplos de que o crescimento com paciência. Tem 4 palavras que regem a minha vida todo ano. E as desse ano é fé. Fé nunca sai, porque eu acho que fé é o início, o meio e o fim de tudo. Se você não tiver fé no meio, no início, no meio e no fim, não vai. Eficiência, e principalmente essa palavra para o mercado econômico é chave. Total. Porque todo mundo pode comprar. Total. Então você só precisa encontrar o cara e ser eficiente de colocar o apartamento no bolso do cliente. A terceira palavra que eu uso sempre é disciplina. Disciplina é fundamental. E a última palavra é consistência. Então, se você tiver essas 4 palavras tatuadas em você, eu acredito que você consegue o que você quiser. Então, tem corretor dentro da Seller hoje que não quer ser gerente, que quer ser corretor, que seja o melhor corretor possível. E que não tem nada de errado, né? Zero. Cada um tem a sua. Cada um vai trilhar o seu caminho. Eu só acho que se você tiver paixão pelo que você faz, se você se dedicar, se você tiver paciência, e como o Everton disse, nunca vai ser fácil, com certeza você consegue atingir o que você quer. E aqui fazendo até um elogio em público para você, eu que acompanho a Plano há muitos anos, eu vejo a evolução do que você está, a revolução que você tem feito em vendas em 2 anos, 3 anos. Você está aqui desde começo de 21, 21. 2 anos e pouquinho, 2 anos e meio. 2,5. Né? É um resultado incrível. É um resultado incrível. Me lembro que tinha 10 mil unidades em estoque, hoje tem 8 mil. Então, que ainda é muito, mas que está caindo. Então, assim... 8 mil para quem vende, né, 1.300. Exato, são 8 meses de estoque. Agora, tem uma consistência de lançamento, tem muita gente séria trabalhando por trás disso. E esse é o mercado econômico, um mercado de oportunidades, um mercado de muito cliente, de demanda quase que infinita. Trabalhar numa empresa assim, ou escolher a profissão de corretor de vendas, corretor de imóveis, eu acho que esse é um grande segredo. E como você falou, né, para quem está começando agora e está nos escutando, acredita, tenha fé, trabalhe muito. Se você conseguir fazer esse ciclo, esse processo todo, eu tenho certeza que você vai alcançar ou chegar onde você quer chegar. Tem uma coisa muito importante, Orlando, repetindo e reforçando o que você falou, para o corretor que ele está lá no plantão,
e ele é jovem ou não, jovem de espírito, não necessariamente de idade, Certo. mas que está começando na profissão e fala assim, isso aí eu não vou chegar nunca, não digo no meu lugar, mas de um diretor de vendas, que seria um superintendente ou de um gestor assim, de sucesso, não dá para chegar nunca, dá, basta se espelhar em quem chegou lá. Ninguém que chegou na ponta no mercado imobiliário, ninguém que chegou e se manteve na ponta por longo prazo, não trabalhou duro para caramba. Todos trabalharam muito, se dedicaram muito, com muito talento, com muita dedicação. Todos. Isso não tem exceção. Não tem aquele que não fez nada, ficou de boa e deu certo e pegou uma diretoria numa imobiliária ou numa house e se sustentou por lá. Eu não conheço nenhum que hoje tem um grande perigo, né? Tem um perigo que muita gente usa muito bem e muita gente não usa bem, mas que se torna um perigo para quem, principalmente para quem está solitário ou até em algum momento triste, que é o Instagram. Sim. Porque no Instagram todo mundo é rico, todo mundo sabe tudo, todo mundo atingiu os maiores VGVs do planeta. Isso não é verdade. E então ainda tem que tomar esse cuidado. E ainda tem um outro detalhe, assim, quando você quiser se inspirar nesses mentores, coaches, etc, que tem nas redes sociais pra caramba, primeiro veja o que ele fez na vida. Exato. Vai olhar. Porque o cara ganha 1 milhão na bolsa. Você ganhou? Exato, não, eu não sei ganhar, eu sei ensinar a ganhar. Exato. E aí tem outra coisa maluca, né? Eu, por exemplo, eu uso o Instagram muito pouco. Para postar alguma coisa. Você tá usando empresa. Mais, eu tenho Exato, visto. Mas eu só uso quando é para empresa. Mas ali é uma coisa que, quando eu tô postando, é para tentar ajudar a nossa classe. Sim, eu também sempre faço isso. Inclusive, estão me mandando mensagem aqui, porque sabem que eu tô conversando com você. Boa. Então, eu acho que o grande lance é tomar cuidado, porque tem muita gente que não alcançou, mas tá ensinando a alcançar, como você falou, né? Então, eu acho que tem que tomar esse cuidado, principalmente quem tá entrando agora. Sem sombra de dúvida. Agora, vamos falar, Orlando, um pouquinho já dos dias atuais. E aí nós estamos caminhando aqui para o fim desse nosso bate-papo maravilhoso. E eu queria te perguntar a tua opinião sobre para onde está caminhando o nosso mercado imobiliário. E aí eu não estou falando das incorporações, das construções, estou falando de vendas, do mercado imobiliário, de imobiliária. Nós tivemos as startups que vieram há 4, 5, 6 anos atrás, deram meio que uma revolucionada no mercado ali dos portais, veio o Quinto Andar com uma metodologia diferente, depois logo em seguida veio a Loft. E isso mudou muito o mercado. Hoje a gente vê muito corretor usando 4, 5 crachás, o cara tá aqui, tá ali ao mesmo tempo e ele fica circulando para um lado e para o outro, acreditando que é uma grande vantagem ter esse leque, né? E a minha opinião, já adianto para depois ouvir a sua, é que quem não tem foco não tem nada. Então, nosso negócio é pautado em confiança. Se você não consegue dizer não para o cliente, quando ele fala assim, mas eu queria tal unidade, você já, não, eu tenho também, eu tenho aqui. Ele já não vai confiar, porque ele já vai entender que você não representa nada. Você está ali interessado apenas na comissão. Mas essa é a minha opinião do caminho que está indo. E assim, a gente, aqui como gestores, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente também não querer ser mais real do que o rei, né? Mas qual que é a tua opinião sobre os rumos do mercado? Posso dividir minha resposta em duas? Claro, lógico. Primeiro, eu acho o seguinte, né? Eu acabei de voltar de uma imersão na Coreia do Sul. Fui ver só tecnologia e inovação. Então, a primeira coisa é, a gente não pode mais questionar se a tecnologia vai atrapalhar ou não o nosso mercado. Isso não é mais uma dúvida, isso é uma certeza. Vou dar um exemplo. Na Coreia já existe um aplicativo que faz a detecção de alguma mancha que você tem na pele e te indica o tratamento. Com isso, o nível de pessoas que se matriculam para o curso de dermatologia caiu drasticamente, quase que extinguiu uma profissão. Então, eu não estou dizendo que isso vai acontecer amanhã, mas eu estou dizendo que isso pode acontecer amanhã. Vai acabar o corretor? Acho que nunca vai acabar o corretor, porque sempre vai precisar da relação humana. Sim. Mas quem disse que vão ter 30 mil? Talvez tenham 3 mil. Então, eu acho que primeira coisa, como corretor, e se eu puder deixar respondendo uma parte da pergunta, é acredite na mudança, acredite na tecnologia. E qual é o remédio disso? Você precisa continuar sendo necessário e valioso. E o profissional valioso é aquele que resolve um problema.
Ou seja, o problema do cliente comprar ou o problema da incorporadora vender. Então, assim, o corretor sempre vai ter lugar, mas em algum momento a gente vai sofrer uma ameaça pela tecnologia e pela inteligência artificial. Eu acredito que hoje todo mundo já conhece o ChatGPT, por exemplo. Então, essa é a primeira parte da pergunta. E a segunda pergunta, eu vou te fazer uma pergunta, né? Como é que eu enxergo isso? 4, 5, 6 crachás. Para que time você torce? América de Natal. Não torce para ninguém, né? Mas tudo bem. Mas quantos amigos você tem que torcem pro Palmeiras, pro Corinthians, pro Santos e pro Flamengo? Não conheço nenhum. Nenhum. Porque não dá certo. Seu coração tem que pertencer a algum lugar. Então o meu pertence ao Palmeiras, por exemplo. Então vão ter momentos que o Palmeiras vai ganhar tudo. E eu vou amar o Palmeiras ainda mais. E vão ter momentos que o Palmeiras vai perder tudo. Esse é o ciclo da vida. Que você vai ter muita raiva dele, né? Não, eu vou amar menos. Mas eu vou continuar amando. Porque a minha memória afetiva, meu coração é verde. Então o que eu tô querendo dizer é que, na minha opinião, um cara que tem 4, 5 crachás, ele não tem um time. E quem não tem um time tá perdido. Quantas lojas você tem aqui na Plano? 20. Quantos corretores você tem aqui? Fazendo roleta por mês, com 60 dias, 2.700. 2.700. Quantos dos 2.700 conhecem as tuas 20 lojas? Menos de 1%. Menos de 1%. Certeza. Ou seja, ele já deixa um monte de oportunidade na mesa. Por que esse cara que não conhece 20 lojas da camisa dele, do coração dele, vai conhecer 150 plantões de São Paulo? Ou seja, quando você tem a dispersão, você aumenta a sua procrastinação. Se aumentou a procrastinação, você diminuiu as suas possibilidades, não aumentou. Então eu acho que é um grande equívoco não querer pertencer a algum lugar, não querer ter algo no coração. E eu acho que mudar é lícito. Agora, os seus principais corretores saem daqui? Trabalha todos os dias, incansavelmente, e muitos deles na mesma loja. E quando eles não vendem, eles põem a culpa em quem? Esses sempre vendem. Exato! Sempre vendem. Tem um negócio que eu uso muito. E vendem 10, 11, que é o 8. Seguinte, quem ganha comemora e quem perde explica. Eu uso muito essa frase lá dentro. Eu nunca vi um cara que ganhou. Não, mas é que o jogador, ou a bola, ou a trave, ou meu gerente, ou não sei, ou o produto tava caro. Não, esse cara que tá vendendo, ele tá comemorando. Ele não tem tempo, né? Eu penso parecido com a sua linha de raciocínio. A profissão do corretor de imóveis já é um profissional liberal por natureza. Exato, já tem autonomia de escolher o que quer fazer, como quer fazer. Mas eu penso muito na gente respeitar sempre os acordos. Você acordou com um gestor, o cara investiu em você, falou assim, vem trabalhar comigo. Não é a Plano. O apartamento da Plano está lá para ser vendido por qualquer corretor. Mas você fez um acordo com um grupo de pessoas que estão na batalha junto com você. Perfeito. Eles estão lutando na chuva, no sol, junto com você. O gestor, o diretor, que te ajudou quando você precisou, às vezes pagou até o Cresce. E quando você sai para fazer o triplo, quádruplo, quíntuplo crachá, você está no seu direito. Mas você deixou para trás o que você acabou de falar. Essa equipe que abraçou você. Exato. São essas pessoas que te abraçaram. E outro ponto muito importante para você refletir, você corretor refletir bem isso. O nosso negócio de lançamento, ele é pautado 100% na confiança. Começa na venda do terreno. O cara vende o terreno, não acha que o cara que vende o terreno para a incorporadora recebe um checão lá ou um pixão de X milhões. Não recebe. O pagamento ele é com várias etapas, dito permuta, né? Você vai pagando ali por várias frações. Então, o dono do terreno, ele precisa confiar que aquela incorporadora, ela vai honrar com o acordo que ela fez com ele. Ela precisa confiar. Por mais que tenha um papel, mas é um papel. Exato. Aí tem que confiar. Da mesma maneira que a incorporadora prepara, faz o stand, coloca lá, coloca um time, convida, né? Chama, contrata imobiliária, vai lá, a imobiliária bota os corretores e tal. O corretor acredita que ele vai vender e ele vai receber a comissão ali daquela incorporadora. Então tem mais uma etapa de confiança. E o cliente entra no stand, olha para a cara do corretor que está atendendo e fala assim, eu vou confiar nesta pessoa a realização do meu sonho,
as economias que eu juntei durante 20 anos na mão desta pessoa que está na minha frente. Então, eu vou confiar que esta pessoa vai me fazer uma venda de um papel, porque na prática é isso, é uma promessa de compra e venda, vendendo um papel. Para ele receber o imóvel daqui a 2 anos, daqui a 1 ano e meio, daqui a 3, enfim. Então, todo esse processo, ele tem como lastro a confiança de todas as partes, até de fornecedor que vai fazer a obra, quer confiar também. 100%. Tudo é confiança. Então, se na primeira questão que o cliente olhar para você e falar assim, mas eu estava pensando em um apartamento de 3 quartos, estava pensando aqui e tal. Aí o corretor falou, não, mas ao invés de ele argumentar e falar assim, não, mas o meu produto, por mais que ele tenha 2 dormitórios e você queira o de 3, mas ele está localizado na melhor região, ele tem a melhor condição financeira, é um investimento, tijolo não perde dinheiro, etc. Tem escola, tem academia, tem isso, tem aquilo. Você pode ir lá na frente, depois que receber, vender, fazer um patrimônio, alugar esse, comprar outro. Você pode usar centenas de argumentos para insistir no foco que você está trabalhando. Mas não, eu tenho um outro ali que tem os 3 dormitórios. O cliente ele vai olhar para você que está na loja A, vendendo o produto que pertence a A, e se for para ele comprar de B, ele vai lá no B. Exato. Ele vai querer o cara lá do B. Então você, na hora que você desiste de argumentar por aquela bandeira que você está lá defendendo, e você já quer falar da outra bandeira, você já, naquele momento, colocou em risco a confiança perante aquele cliente. Eu não compraria. Se eu quiser comprar da outra, eu vou na outra. Eu não vou vir aqui no 1 para comprar do 2. Perfeito. Eu acho que isso é muito importante. E muitas vezes aquilo que o corretor busca, que ele tanto anseia, eu quero vender tudo. Você vende tudo. Mas cuidado com a credibilidade, né? Com essa forma com que você transparece isso. E esses acordos, quanto melhores amarrados eles tiverem, mais confiança eles vão gerar. Então eu digo lá, né, dentro da Seller ou da Vivaz, que os gestores precisam cuidar de gente, que é a mesma coisa que você diz aqui. Hoje a gente estava falando agora, 10 minutos atrás, com o Vono e com o Samir, você estava falando exatamente disso, do apoio que o gestor de equipe dá para o corretor, né? Pro autônomo. Gestor de loja também. Gestor de loja, exatamente. Então acho que é isso, acho que tem que pertencer a algum lugar. Meu amigo, estamos aqui já encerrando esse nosso capítulo aqui. Queria reforçar que foi um prazer muito grande bater esse papo com você, ouvir um pouco da sua história. Podemos dialogar aqui sobre o mercado imobiliário, esse que é tão apaixonante e que nós nos dedicamos tanto a ele. Queria deixar claro que estamos de portas abertas aqui, toda a nossa produção, toda a nossa empresa, você que faz parte do grupo, nós que fazemos parte do grupo, do grupo que se originou lá com o seu Eli, toda a história da Cyrela. Então, o meu muito obrigado mais uma vez. Obrigado eu pelo convite e é sempre um desafiador para mim vir, mas depois é super agradável. Então, espero que a gente possa ter ajudado. Se a gente ajudar 1, 2 ou 3 pessoas que estão do outro lado, quanto mais melhor, claro, mas se a gente puder ajudar uma pessoa, que a gente já cumpre parte da nossa missão, parte do nosso legado. É isso aí. Obrigado pelo convite. Muito obrigado, você corretor. Não deixa de seguir o nosso canal. Palmas aqui para o nosso convidado e é isso aí. Valeu, pessoal. Até o próximo. Até.